Japão, uma terra rica em história, arte, cultura e, claro, com paisagens deslumbrantes. Esse é um Japão conhecido por muitos, mas hoje vamos falar de um Japão pouco conhecido, pelo menos entre nós brasileiros. Para isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Hoje falaremos sobre a chegada dos portugueses ao Japão, ou como eram chamados, os Nambanjin. Mas, como nada na história ocorre de repente ou por acaso, precisamos de um pouco de contexto para entender como o povo europeu sabia da existência do Japão. E tudo começa com Marco Polo. Ele foi um mercador, embaixador e explorador veneziano. E por mais que ele não tenha sido o primeiro europeu a chegar à China, foi o que mais ficou famoso por suas viagens ao Oriente. Isso porque registrou suas aventuras no livro As Viagens de Marco Polo, que descreve todas as belezas que encontra pela China. É nesse período que o imperador mongol Kublai Khan o elege como diplomata. Porém, atualmente, diversos pesquisadores contestam a veracidade do livro de Marco Polo. Isso se deve principalmente à sua escrita diversas vezes exagerada. Além de não mencionar vários aspectos da vida da corte chinesa, não há nenhum documento, seja ele mongol ou chinês, que confirme que ele tenha servido como diplomata para o imperador. Mas, de fato, o seu livro entra para a história, principalmente por reunir um dos primeiros relatos da existência do Japão. Durante o decorrer do livro, a figura de Kublai Khan, neto de Gengis Khan, se faz presente, e é justamente pelo teórico contato de Marco Polo com Kublai Khan que a existência do Japão é confirmada. Inclusive, é dito que o próprio Khan queria dominar a ilha de Zipango, devido à sua grande riqueza. Durante o livro, Marco Polo elogia o imperador Khan diversas vezes, dizendo, por exemplo, que foram recebidos com grande bondade e apreço. Para ter ideia do tamanho da riqueza de Zipango, Marco Polo escreve: a ilha de Zipango, situada em alto mar, dista do litoral de Manji 1.500 milhas. É muito grande, seus habitantes são brancos e de boa compleição, são idólatras e têm um rei que é independente de todos os outros. Há nessa ilha ouro em grande abundância, mas só muito dificilmente o rei permite que o levem da ilha. Por isso, quase não há mercadores que vão fazer negócios nessa ilha. Tem o rei um palácio magnífico, cujo telhado é de placas de ouro puro. Assim como entre nós as grandes casas são cobertas de chumbo ou de cobre, os pátios e os aposentos também são revestidos desse precioso metal. Encontram-se nesse país pérolas em abundância, redondas, grandes e vermelhas, muito mais estimadas que as brancas. Há também outras pedras preciosas, as quais, unidas à grande quantidade de ouro que há nessa ilha, a tornam riquíssima. Esse é apenas um dos relatos presentes no livro de Marco Polo, que, embora seja questionável, de fato fez sucesso na época, trazendo à tona o conhecimento do que hoje é o Japão. Mas somente durante o período das grandes navegações que os portugueses de fato chegam ao Japão, no ano de 1543, apenas 43 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil. Essa chegada é retratada diversas vezes em biombos japoneses, com os portugueses chegando em embarcações de cor preta e sendo representados com calças bufantes e roupas muitas vezes coloridas. A princípio, eles vieram com o intuito de fazer negócios com o povo japonês, mas 3 anos depois, em 1546, o explorador Jorge Álvares escreveu um primeiro relatório sobre o Japão depois da chegada dos portugueses, que continha a descrição de plantas, animais e vulcões existentes no país, assim como descrições dos japoneses e dos seus costumes. E em 1547, em Malaca, Jorge Álvares encontrou o missionário Francisco Xavier e apresentou-lhe Yajiro, que tinha vindo do Japão com portugueses. Esse encontro motivou Francisco Xavier a ir ao Japão.
Então, em abril de 1549, Francisco Xavier chegou a Kagoshima, a terra de Anjiro, com 2 jesuítas espanhóis, e assim o cristianismo prosperou aos poucos no Japão, mas nem todo o povo aceitava essa nova doutrina. Então os missionários começaram a se aproveitar do interesse japonês pelo comércio para poder evangelizá-los. Em diversos biombos, a figura dos missionários podem ser encontradas. Apesar dos percalços, o cristianismo no Japão foi se desenvolvendo. A imagem que aparece agora é de um leque. Nele podemos notar uma igreja de estilo japonês. A Companhia de Jesus a construiu como base de propagação de Kyoto, com autorização do daimyo Oda Nobunaga. O seu nome formal é Igreja da Assunção da Virgem Maria. Ela se localizava na parte ocidental de Kyoto. E em 1587, ela foi demolida pelo Edito de Expulsão de Missionários Cristãos. Esse leque é o único artefato visual que mostra a imagem de uma das primeiras igrejas cristãs no Japão no final do século XVI. Outra representação do cristianismo nesse período é esse oratório. Nele, notamos uma pintura representando São José com o menino Jesus no colo. Anteriormente falei do Edito de Expulsão dos Missionários Cristãos. Ele foi apenas o início de um processo para expulsar os cristãos do Japão, mas de fato só veio a se consolidar no ano de 1603, quando Tokugai Ieyasu se tornou shogun. No início ele tinha uma conduta amigável para com os cristãos, mas com o passar do tempo o seu tom foi mudando. Em 1606 mais éditos anticristãos foram decretados. O clima de tensão aumentava cada vez mais, pois os portugueses agora eram vistos com outros olhos, e os japoneses suspeitavam cada vez mais que um processo de colonização estava em curso. Por esse motivo se fazia necessário expulsar os cristãos. Então, em 1612, uma brutal perseguição ocorreu. Inclusive, os éditos de 1633 ditavam a sentença de morte aos japoneses que tivessem saído do país e estado na Europa, e também ofereciam recompensas para quem denunciasse padres católicos. O filme Silêncio retrata de maneira ficcional essa perseguição. Desse modo, o cristianismo passa a ser banido do Japão, mas muitos cristãos começaram a se esconder, principalmente na ilha de Kyushu. Após os conflitos com os portugueses, o Japão fechou as portas para relações exteriores, exceto para os chineses e os holandeses, que foram autorizados a permanecer no pequeno porto artificial de Deshima, em Nagasaki, com as suas atividades circunscritas ao comércio com o Japão. Ele permaneceu fechado durante anos, até que em 1853 o comandante Perry, junto com sua esquadra, chega à Baía de Edo, exigindo a abertura dos portos japoneses, dando início a um processo que só veio se concluir 5 anos depois, com o Japão assinando tratados com os Estados Unidos, Holanda, Rússia, Inglaterra e França. As relações com Portugal são retomadas 2 anos depois, com a ajuda de um holandês. Mesmo com todos os problemas que ocorreram devido à chegada dos portugueses, fica claro que eles influenciaram a cultura japonesa, contribuindo principalmente para construir uma identidade cultural. Eles também foram os responsáveis por apresentar e fomentar o comércio com outros países, como a Holanda. As armas de fogo também foram inseridas no Japão devido à presença dos portugueses, que a trouxeram nos seus navios. O convívio entre os portugueses acabou inserindo diversas palavras aos respectivos vocabulários, tanto japonês quanto português, além de terem apresentado uma nova religião, o cristianismo, ao Japão.